Então, eu quero chamar aqui no palco agora meu grande amigo, professor doutor Fábio Botelho. Sobe aqui, Fábio. Deixa eu ver como é que eu faço aqui, né? Me ajuda aí, gente. Muito boa noite para todo mundo. Nossa, cara, que coisa bonita isso aí, hein, cara? Gostaram, tá? É não, cara? Que legal isso, hein, cara? Excelente palestra também do mestre aí, anterior. Vai vir um outro mestre depois aqui de mim. Olha, e claro, acho que eu vou poder aqui contribuir com vocês aí um pouquinho sobre esse universo que a gente tanto fala em gestão de projetos, né, cara? Vamos aí É para a isso nossa mesmo. 7ª edição do PMBOK aí. Vai vir com novidades bem legais, mas eu vou deixar para outros mestres em PMBOK falar das novidades aí, e eu vou focar num outro tema aqui, que tem a ver muito com essa coisa também aí de gestão de projetos. A gente vai deslumbrar um pouquinho aqui todos esses temas, né? Tá tudo ok com o Maravilha. áudio, com todo mundo? Tá tudo legal aí? Tudo ótimo, Posso excelente. tocar o barco? Olha, cara, só tem uma coisa, tá? Eu não vou fazer aquele compartilhamento de tela que o pessoal faz aqui não, cara. Eu vou abrir direto assim, ó. Aí, por Maravilha. gentileza, pedir pra equipe técnica aí, tá? Me ajudar nesse zoom aqui, esse full screen aí, porque eu tenho mais ou menos quase 40 páginas para falar aqui. Eu Opa, acho vamos que embora. dá para falar bastante coisa aí, né? Tá bom? Então, assim, primeiramente, muitíssimo obrigado, tá, por estar participando aqui desse evento maravilhoso. Agradecer aqui, cara, a essa gente toda que tá aqui embaixo, cara, nessa tela palco aqui, cara, que ficou pequenininho para mim, mas assim, é óbvio, né, cara, se não são os apoiadores, os patrocinadores, um evento como esse é difícil organizar. Agradecer muito a você, Wagner, tá? Pelo convite aí, agradecer todos os alunos que entraram em contato comigo e tudo, e eu não sei como é que me acharam, né? Foi de repente, assim, chegam, mandam para mim a mensagem, o cara quer participar? Eu falei, vamos embora lá. Eu já falo pelos cotovelos, né? Já falo à vontade, então por que não falar mais um pouco dentro em detrimento uma área que eu tenho já há algum tempo já de experiência, eu não vou me colocar aqui como sendo um papa no assunto, mas eu vou falar um pouquinho aí do planejamento, numa vertente um pouco mais acadêmica, tá? Vou pedir licença a todos aí pela linguagem um pouco acadêmica, em detrimento até mesmo, fomento que eu vou estar realizando aqui. Então, vou tocar o barco aqui, então já fica no full screen aí que eu já vou aqui só rolar a vinheta e começar. Bora lá. Maravilha. Então, tô saindo. Bom, pessoal, muitíssimo boa noite. Meu nome é Fábio Botelho. Seja muitíssimo bem-vindo ao Congresso Nacional de Gerenciamento de Projetos. Cara, isso é uma maravilha, né? Eu acho que aqui é o palco que a gente pode trocar o conhecimento, podemos falar de cara, tanta coisa, né? Se deixar por mim, cara, eu vou falar até do banho gelado que eu tomei hoje. Tá um frio desgramado. Carioca não gosta de frio, gente. Tem que partir por esse princípio, tá bom? Então vamos lá, meu nome é Fábio Botelho, eu tenho um pouquinho mais aí do que, acho que 20 anos na área de planejamento e controle de projetos. É claro que ao longo da minha carreira aí, eu logrei aí em diversas áreas de conhecimento, e eu me lembro nitidamente dentro desse meu pequeno percurso que eu caí literalmente de paraquedas, cara. Você pensa num cara que acabou de se formar numa faculdade que era a única que eu conseguia pagar. Eu não tinha dinheiro para pagar aquela faculdade gigantona da engenharia. Aí eu fui me formar em letras. Aí o pessoal fala assim, porra, bicho, mas como é que tu vai parar em letras, maluco? Como é que tu vai parar em letras se de repente você está dentro de uma planta petroquímica trocando ideia com uma cambada de gringo da Escócia, da Irlanda, não sei de onde? Eu falei, cara, única e exclusivamente porque eu sei falar inglês, cara. Agora eu não entendo nada, não sei nem porque tá saindo fogo naquele negócio lá chamado, como é que se chama, cara? Se chama flare. Eu falei, essa parada aí, cara. E, cara, olha, que universo maravilhoso eu encontrei, sabe? Aí, para mim foi uma excelente escola trabalhar com essa gringalhada aí. E ali eu fiz muitos amigos, graças a Deus encontrei todos eles em redes sociais e tudo. Eu queria até pedir, eu não precisa nem ficar aparecendo full time aqui, ou o meu nome aqui não, tá? Porque as minhas lavatas já aparecem isso tudinho aqui, então pedi para a equipe técnica só tirar isso. Não precisa estar aí full time meu nome aí não. E aquilo, bom, eu entrei nessa área de gestão de projetos, meio que literalmente de paraquedas, não tinha formação alguma. A minha formação era praticamente zero nessa área. Cara, eu era formado em letras, português e inglês. Era para eu estar dando aula numa escola ali. Mas aí chega, cara, pô, tu não tá conseguindo nada, vou te colocar lá pra se enrolar com os gringos lá e
eu fui nisso. E ali, nesse momento, é onde eu comecei já a ouvir falar de negócio de gerenciamento de projetos e tudo. Como é que é isso? Como é que acontece? Eu falei, olha, eu vou estudar esse treco. Bom, tendo em vista que eu já sou graduado, eu vou fazer um curso de pós-graduação nisso. Aí fiz lá os famosos MBA. Cara, e aí, automaticamente, vamos dizer assim, o meu ambiente de trabalho já começa literalmente assim a me falar, ó, cara, teu conhecimento técnico agora é que está pesando em detrimento aí ao que você está fazendo aqui. E tu é um cara que sabe desenrolar bem. Eu falei, beleza, bom. Aí, obviamente, a gente vai passando de um projeto para o outro, assim, e eu resolvi encarar a faculdade de engenharia. Algum tempo depois, tive minha formação e, em paralelo, não parei de estudar. Então, foram pós-graduação em gerenciamento de projeto, gestão empresarial, administração pública. Aí depois eu falei assim, não, cara, eu tenho que voltar para a educação, porque foi meu berço. Eu gosto dessa coisa de dar aula, de dar ensinar e tudo. E aí resolvi fazer algumas outras especializações em nível de lato sensu, mas aí a galera já estava começando a bater na porta, cara, que para ser professor universitário você tem que ser um mestrado, não sei o que lá. Aí vai eu encabeçar um mestrado. E eu acho que nisso tudo a gente acaba meio que se envolvendo muito no âmbito acadêmico. Eu falei, a gente precisa colocar em prática todo esse know-how que está sendo adquirido através dessas milhões de literaturas, milhões de teses e artigos científicos que a gente acaba lendo em detrimento a uma tese de mestrado, né? Eu já estou fazendo aí, já terminei já minha segunda tese do mestrado, estou aí dentro do meu doutorado aí já nos últimos passos para poder defender minha tese de doutorado, e eu vou trazer para vocês aqui exatamente um pouquinho desse conteúdo, e a gente vai estar versando exatamente sobre um tema das ferramentas de planejamento e controle no viés da formação do planejador de projetos. E quando eu falo nisso, eu estou me falando literalmente assim, se a gente for pensar bem nas áreas de conhecimento que tem lá, né, dentro da nossa principal de literatura, nós temos aí praticamente que em todas elas, nós ouvimos o termo chamado planejamento. Então, claro que dentro dessa temática que eu trago para vocês aqui, eu vou estar com certeza falando um pouquinho das áreas de conhecimento, mas eu não quero me aprofundar muito, porque o objetivo aqui é falar assim, o quanto é importante o domínio de técnicas de planejar, o ato tácito de planejar, dentro de uma perspectiva de lograr na melhoria dos projetos, né? E, obviamente, a gente vai estar falando um pouquinho disso, da dimensão do capital humano das empresas, trazendo rapidamente aqui esse sumário, e vamos desmembrar aí sobre tecnologia de softwares, cargos, salários, o ranger de atuação do planejador de projetos, que esse é o nosso principal foco, né? Se a gente for pensar bem aqui, de acordo com a classificação brasileira de ocupações, não existe lá assim, ó, planejador de projetos. Coloca aí, entra no site, no Google, coloca assim, ó, CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, e você vai ter a parte de busca lá, você busca assim, planejador de projetos. Olha, você vai ver planejador de tudo quanto é coisa, mas está sempre, digamos assim, agregado a alguma graduação assim, previamente existente. Eu vou passar com certeza todas essas informações aqui para vocês, e claro, aí até mesmo a gente vai falar sobre uma formação. O que forma hoje um planejador de projetos? Seria único e somente ele saber uma ferramenta de planejamento e controle? Com certeza não. É óbvio que nós vamos passear um pouco essa temática nossa aqui, ela interfere diretamente, né, nas áreas de conhecimento em gestão de projetos, que com certeza aí nós vamos ter gente muito mais gabaritada do que eu para poder falar dessas áreas aqui, tá bom? Mas eu vou focar aqui na gestão do tempo, na gestão de recurso e qualidade, porque é exatamente a formação do capital humano impacta diretamente dentro dessas áreas. E com certeza eu estou dando uma ênfase maior no âmbito da gestão de tempo, porque eu quero falar do planejador do projeto. Essa figura tão importante, e eu posso falar assim, cara, o bicho apanha. Eu apanhei muito, velho. Nossa, como eu encabeçava projeto de qualquer jeito e não estava nem aí. Bom, voltando então aqui para minha tela, bom, acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é o objetivo do gerenciamento de recursos, porque quando nós falamos no planejador de projeto, eu falo de um recurso, e até mesmo, né, o principal objetivo do gerenciamento de recursos é definir os recursos necessários para o projeto, mobilizá-los ou adquiri-los, gerenciá-los, controlá-los e, por fim, desmobilizá-los. Isso é comum em qualquer projeto que a gente, né, trabalhe. Todo projeto tem um início e meio e fim. E, claro,
De acordo com a nossa principal literatura, na perspectiva, né, do PMBOK, o gerenciamento dos recursos de projetos inclui processos para identificar, adquirir e gerenciar os recursos necessários para a conclusão do projeto de forma bem-sucedida, né? Isso está lá na página, lá, né, 307 no PMBOK. Aí, quando nós falamos em consolidar um projeto, né, ou seja, né, a conclusão dele de forma bem-sucedida, muito desta terminologia bem-sucedida cai muito no colo do planejamento. Hoje a gente não consegue abrir o PMBOK sem ter as áreas de conhecimento, fala assim, ó, planejar não sei o que lá, planejar aquisições, planejar gerenciamento de custo, planejar não sei o que lá. Essa maldita palavra está em tudo quanto é canto. Então, por que de nós não enfatizarmos a construção do perfil profissional? Quem é esse planejador? E até mesmo a gente vai desmembrar um pouquinho sobre isso, tá ok? Do ponto de vista do capital humano, ou seja, é o melhor capital que uma empresa pode ter, né? É o capital humano. Quando dispomos ao mercado conhecimento amplo, intelectivo, de equipes multidisciplinares, transdisciplinares, pessoas com bagagem fomentada, né, embasada em boas práticas, o valor deste serviço, olha, vai às alturas. Então, assim, o melhor investimento que uma empresa pode estar fazendo é no intelectivo daqueles profissionais e ela está trazendo para dentro do âmbito dela, ok? E claro que isso requer com que a gente, vamos dizer assim, agregue 5 pontos, né, que são 5, né, dimensões bem importantes para o capital humano, propriamente a motivação é uma das partes bem importantes. Muitos profissionais, vamos dizer assim, ver como motivo, né, para ele estar ocupando aquele cargo ali, simplesmente a questão salarial, né. É necessário a gente entender, no caso, o perfil de cada profissional para que aí sim a gente saber, o gestor, agora estou me referindo ao gerente do projeto, saber aonde cativar aquele profissional. A comunicação nem se fala, né? Eu não conheço projeto no mundo que tenha erro de comunicação e tenha dado certo. Isso, nossa, todos os cursos de fundamento de gestão de projetos sempre embasa muito isso. Errou a comunicação, não tem milagre no universo que vai consertar isso. Você vai ter que fazer um processo de rastreabilidade até identificar onde surgiu esse erro e automaticamente tomar as ações, né, provenientes para que você melhore, né, o fluxo de informação comunicacional no seu projeto. Claro, trabalho em equipe, porém, aqui eu até dou uma vírgula. Essa coisa do trabalho em equipe, infelizmente, né, até mesmo por questões de estarmos aqui, tento, né, trabalhando em home office, isolamento de 4x4, essa coisa do trabalho em equipe fica um pouco, digamos assim, meio que esquecido, né. E a galera entra muito naquela coisa assim: "Olha, cada um no seu quadrado. Olha, essa maldita música veio só para poder fragmentar". Isso para mim é uma forma de você fragmentar o conhecimento do time. Por que que não formar equipes multidisciplinares? Eu hoje estou no planejamento, amanhã eu posso estar na qualidade, aí eu nunca trabalhei naquilo. Por que que então as empresas não investem, né, numa formação multidisciplinar de equipes? Eu acho que tende a ganhar muito. Então essa coisa de cada um no seu quadrado, aquele bordão de uma musicazinha dos tempos atrás aí, para mim ela só serve para poder fragmentar e promover um processo separatista do conhecimento, ao invés de promover a multidisciplinaridade dentro disso. A transdisciplinaridade, as equipes trocando conhecimento um com o outro. Você sabe de primavera, não, mas você sabe de project, né? Me ensina o project, ensina de primavera. É uma troca. Todos têm a ganhar. E claro que dentro disso, existem outros 2 pilares, né, dos 5 que eu trago aqui, são bem importantes, obviamente. As habilidades, ou seja, é construir um ambiente de busca do conhecimento contínuo. Quando eu falo habilidades, eu não me refiro a vamos contratar um cara assim, assim, assado, que tenha conhecimento disso, daquilo. Mas, de repente, por que não investir num profissional que está já ali na empresa, ele já está envolvido num projeto, e, de repente, ofertar para ele essa habilidade? Eu garanto que muitos aqui devem ter passado por algo do tipo assim: "Poxa, hoje eu estou aqui no", sei lá, vamos citar aqui, "hoje eu estou como um técnico de planejamento aqui numa refinaria, numa parada de uma unidade, sei lá, de enxofre, de parafina", seja lá o que for. Aí, de repente, o coordenador da engenharia, sei lá, ele sai do projeto. Obviamente vão contratar um outro projeto.
né, vamos contratar um outro coordenador. Aí chega um cara que você nunca viu o Caramba 4 e assume um cargo que efetivamente está acima do seu. Olha, não precisa nem responder para mim, mas confessa, isso te fere. Pô, tu fala assim, pô, cara, já tô aqui, cara, já tenho um pão nesse projeto, conheço ponta a ponta desse cronograma aqui, cara, por que não me ofertam, né, essa ascensão de carreira em planejamento, que é uma das temáticas que eu vou estar trazendo aqui. Então, quando eu me refiro aqui neste quarto pilar de habilidade, é sim, né, as equipes de gestão construir ambiente sempre um viés de buscar a inovação, buscar a mudança, uma busca contínua do conhecimento. Eu sou um aficionado por tecnologia, saiu uma coisinha aqui, ir atrás, mas isso é do ímpeto meu, isso é uma coisa do Fábio, a gente também não pode imputar, né, esta prática de buscar continuamente o conhecimento em qualquer pessoa. Geralmente os acadêmicos, né, os profissionais hoje em dia que resolvem meter a cara num mestrado, encarar o mestrado, você tem a certeza que esse cara é um acadêmico, ele gosta daquilo que ele está fazendo, ele não está fazendo por acaso. E é claro que a capacitação e crescimento, proporcionar aos colaboradores o crescimento pessoal, profissional, é uma vantagem competitiva frente ao mercado. Então, tudo isso, né, vamos dizer assim, ele traz muito, né, aquela vertente de falar assim: "Ó, vamos formar bons profissionais", e claro que aqui eu sempre trago numa vertente de versarmos em detrimento da capacitação, né, humana no viés do planejador de projetos, né. A capacitação de planejadores de projeto automaticamente nos leva a fazer uma alusão daqueles profissionais que, além dele ter o conhecimento técnico, ele tem aquilo que transcende a formação acadêmica dele. E o que que é esse transcender a formação acadêmica? Eu me refiro muitas vezes àqueles cursos extracurriculares, aqueles cursos de pós-graduação em detrimento de poder trazer, lograr no conhecimento que ele não teve na grade curricular dele. Mas será também que aquela grade curricular dele, que ele fez uma faculdade de engenharia civil, mecânica, elétrica, seja lá o que for, o deixa habilitado para ser de fato um bom planejador? Eu vou com certeza confessar para vocês uma coisa no final da palestra que vocês vão ficar, eu tenho 100% certeza, vocês vão ficar de queixo caído, tá. Então claro que aqui, conforme a gente está falando dentro de um provimento acadêmico, de acordo com a nossa literatura norteadora, como até eu falei antes, né, essa palavra de planejamento, ela é vista em todas as áreas de conhecimento. E aqui, assim, não tem muito como a gente escapar nisso não, tá bom? E é claro que a partir então desse processo, eu fiz uma consulta com 274 cronogramas dentro dessa tese de mestrado, na qual 206, olha só, o volume é muito grande, gente, de 274 cronogramas de projetos. Eu me refiro a projetos desde uma simples construção civil até mesmo, sei lá, um calcinador de uma planta de bauxita, uma FPSO. Eu falei: "Me dá, eu quero ver. Isso é engenharia? É, eu quero ver". E, cara, eu me deparei com um número que eu fiquei muito assustado. 206 cronogramas, não faz o uso da disciplina planejamento como norteador do projeto, ou seja, a produção não segue o que o planejamento quer. E aí a gente até levanta uma pergunta: "Pô, espera aí, elaboramos um cronograma, contratamos o profissional, mas na hora que a gente vai ver no campo, o pessoal está fazendo, digamos assim, do jeito que quer, do jeito que acha melhor lá no campo". Isso é muito comum em projeto. Voltando aqui para a nossa tela, a figura do planejador em 197 projetos, de um total de 274, é um recurso alocado apenas para o cumprimento de um item contratual. Ele não tem autonomia alguma. Eu confesso aqui que por anos e anos da minha vida, eu fui contratado por empresas em projetos, caramba 4, na qual era simplesmente para poder falar assim, ó, é porque lá no contrato que a gente assinou aqui com o cliente final tal, tem que ter lá o cara do planejamento. E o cara do planejamento desenha lá o cronograma, faz aqueles estudos, enche o saco dos engenheiros, enche o saco da equipe técnica, enche o saco do cara da qualidade, do orçamento e do pessoal do almoxarifado com as entregas caramba 4, ele monta aqueles cronogramas que muitas vezes passa de 15, 10 mil linhas. E o pessoal fala assim, tu é maluco de montar um cronograma desse tamanho? E aí, na hora de seguir, ninguém segue. E aí, parece que o jogo se inverte.
Eu acredito que muitos já passaram por isso. O planejamento começa a correr atrás da produção. Ele fala: "O que que foi feito, o que que não foi? Beleza, e agora? O que que foi feito, o que que não foi?". Ele simplesmente fala assim: "Ó, olha, a programação da próxima quinzena é essa", e a galera fala: "Valeu", coloca na gaveta e vai. Eu passei por isso muito, mas não foram poucas não, foram muitas. Então, assim, infelizmente a figura do planejador, em muitos projetos, ele é tratado desta forma. E por quê, né? Uma figura tão importante dentro de uma disciplina, de uma área tão importante. É claro que isso tem a ver também, vamos dizer assim, o projeto ele simplesmente ele não pode servir, né, o cronograma de um projeto, ele não pode servir somente como um reporte, dizendo apenas o que foi feito e em que tempo foi feito, quanto de HH gastamos e quanto deveríamos gastar, quanto de dinheiro gastamos e quanto não deveríamos gastar. Isso lá, se você tiver nesse cronograma, recurso alocado, valores alocados, na qual em suma maioria, eu hoje, na data desse seminário aqui, eu peguei um projeto grande, um cronograma grande, de uma instalação lá em Barcarena, que está sendo feita pela uma empresa, não vou citar aqui o nome dela. A gerenciadora falou: "Fábio, consulta aqui para a gente, vamos dizer assim, a saúde desse cronograma". Eu falei: "Eu reprovo ele completamente. Estão fazendo uma curva S só de tempo. Cadê recurso? Quanto de HH vou gastar aqui de caldeireiro, de soldador, cano 4? Cadê o material de solda?". E olha só, né, cara, assim, e aí a gente acaba descobrindo que, pô, cara, passa-se tantos anos, passa-se tanto tempo, é fomenta-se tantas tecnologias, BIM, 4D, 7D, daqui a pouco estamos em 20D, e a galera continua usando essas ferramentas simplesmente para, é só para fazer um gráfico de Gantt ali no tempo, e aí a gente gera uma curva S, porque essa parte financeira a gente faz no Excel ali, interligado com o SAP. Essa vou dar um exemplo, o cronograma que eu peguei hoje, eu não consigo ver no Primavera qual percentual previsto realizado em detrimento que eles estão tratando as atividades como só avanço físico. Eu falei: "Pai, tanto recurso nós temos dentro do Primavera, que eu posso trabalhar essa curva, nivelamento e cai por água abaixo". Então, exatamente, é o que acontece em muitos projetos, ao invés do planejamento ditar: "Olha, o ritmo e o que que tem que ser feito", está vindo muito ao contrário. Mas isso se dá muito à cultura que nós temos aqui. Eu chamo essa cultura, vocês me perdoem o vocábulo, de a cultura do fazejamento. Vai fazendo aí, o planejamento que corra atrás, e aí começa aquele desconforto, né, já vem aquele cara chato: "Porra, planejamento me encheu o saco, toda hora cobrando data, quer saber quem tá o quê, fazendo o quê e aonde". Confessa, velho. É de torrar, mano. É desanimador, sabe. Até de repente fala assim: "Cara, vai fazendo do jeito que dá", e cara, nossa, velho, é de roer o fígado. Você estuda tantos anos, paga uma fortuna nesses cursos para aprender um Oracle Primavera, para aprender um Risk Analysis, para poder fazer um project, aí paga curso avançado e paga curso básico para chegar na hora lá, nego te tratar desta forma, cara, não é à toa que a galera chega lá e joga e fala: "Meu irmão, não tô afim, desculpe o termo, não tô afim de ficar aqui para tomar porrada não". Toda hora. Pede para fazer uma coisa, faz em outra, daqui a pouco tem que ficar ajustando o cronograma toda hora, tem que ficar identificando isso para a gerência, para o cliente final. Então, assim, infelizmente isso é uma coisa cultural. E é claro, isso tem muito a ver com a forma em que as empresas, né, a organização, de onde é que vem essa cultura? Desde o nível macro, tá ok? Até mesmo, né, no nível micro, lá do indivíduo, né? Será que é o cara da produção que não está muito alinhado comigo? Eu acredito que os especialistas em gestão de projeto devem estar falando assim: "Não, Fábio, isso aí é o gerenciamento da integração". Muito maneiro, amigo. Mas olha só, você pode colocar todas as técnicas, dar quantos seminários, quantos fóruns você quiser. Cara, vai ter algum infeliz que vai deslizar e vai simplesmente ignorar o planejamento, porque ele precisa mostrar produção. Se ele não mostrar produção, ele é demitido, então ele vai te atropelar, porque você não tem autonomia sobre ele. E aí a gente começa a entrar nessas vertentes, né? Por que então, né? Por qual motivo não seguem os cronogramas conforme planejado? Erros operacionais do planner, que eu digo planejador, ao usar ferramentas de planejamento gerando dados com pouca precisão, é uma das principais razões das equipes deixarem de seguir esse planejador.
Dos 206 cronogramas analisados sobre a ótica de não seguirem o plano, cerca de 102, ou seja, praticamente a metade. O motivo era a imprecisão, né, dos dados originados de ferramentas. Eu me refiro a software. Ou seja, então nós temos 206 projetos na qual as equipes ignoram o planner e metade disso, 102, né, ali praticamente, qual é o motivo? É o erro do profissional do planejamento em operar, colocar a mão no software e fazer com que ele gere outputs confiáveis, precisos. É óbvio que os demais também são provenientes de outras áreas de conhecimento. Muitas vezes, sei lá, uma especificação técnica da área, sei lá, da qualidade, da área da segurança, na hora que chega até você, você simplesmente projeta aquilo em detrimento a essa informação. E aí, muitas vezes foge do seu conhecimento técnico, aferir se aquela informação que chegou até você aqui para poder detalhar ali num Primavera ou num Project é uma informação correta. Você é planejador, você não é analista daquela prancha em AutoCAD para falar assim, ó, cara, eu vou amebar aqui porque isso aqui está errado. Você já começa a fugir da sua função. Quem faz isso é o engenheiro que está lá, ele que está desenhando a parte técnica. Você recebe, monta o cronograma com base naqueles dados técnicos. Mas aí teve um erro da engenharia, vai impactar onde? Aqui no seu cronograma. E aí isso se torna um ciclo vicioso. E sempre a ponta estoura para onde? Porque o cronograma começa a ditar as datas, começa a indicar os índices de produção e a galera não começa a executar. Tu é o primeiro da fila. Vão olhar para o planejador e falam, pô, amigão, tá difícil, velho. Toda hora tem um erro aqui, chego lá no campo, eu vou estar parado e tudo, mas tu fala assim, cara, vem de outras áreas de conhecimento que interferem na minha. Tudo muito interligado, né? Então, assim, por isso que é muito importante também o estudo muito aprofundado do gerenciamento da integração, da qualidade e, obviamente, todas as 10 áreas de conhecimento, né? Ainda dentro disso aqui, em suma maioria, 102 cronogramas não eram seguidos pelas equipes de execução em detrimento do uso incorreto de ferramentas computacionais. E agora aqui eu até levanto uma outra pergunta, né? Ou seja, ao controlar o cronograma, quais são os erros mais comuns? Então, que foi observado aqui e, por que pareça, continuam perpetuando com isso, né? Atividade com data concluída, beleza, porém a data de término está no futuro. Isso é muito comum, cara. Por incrível que pareça, eu falo assim, cara, como é que pode? 2021, eu pego um cronograma de uma empresa grande, de um projeto grande, e a data está concluída em 13 de agosto, e hoje eu estou em julho. Porra! E tu dá 100%. E tá lá, o cara mantém a data no futuro. Não lançar as datas de início e término real é uma das coisas que mais acontece. A galera tem um famoso dedo mágico, coloca lá 100%. Aí beleza, mas não faz o processo do agendamento. Qual foi a data de início real, amiguinho, que você colocou? Tá. Terminou? Terminei. Em que data? Terminei hoje. Coloca a data de hoje, porque com certeza a sequência lógica ela pode ser antecipada. Se você terminou atrasada, a sequência lógica daquela atividade ali, ela vai ser atrasada. Aí cabe você replanejar. Não promoveu o apontamento de HH, de conclusão de status, atentar-se à superalocação de recursos, por incrível que pareça. A galera tem medo. Eu identifiquei e falei, isso é medo. O pessoal tem medo de colocar a mão no Primavera e trabalhar com recurso, porque o Primavera para trabalhar com recurso é uma ferramenta muito robusta. Não é uma ferramenta, coloca aqui um recurso ponderador, faz uma curvinha, coloca a distribuição numa curva de 60, beleza, cara. Quanto você está gastando do caldeireiro, do soldador, seja qual for o recurso. A galera, porque dá trabalho, e ninguém quer ter trabalho. Então esse é um dos erros também que contribui muito a causar uma descrença no planejamento, né? A superalocação de recursos, tem recurso lá superalocado até o talo, então não está nem se ligando nisso. Ignorar os riscos, né? Hoje em dia uma das áreas de conhecimento assim que a galera está de muito olho, porque risco gera prejuízo. Não tem outra. Gera prejuízo. Claro, se for um risco negativo, pode ser risco positivo, ou deixar para outros profissionais aí, com certeza nesse congresso aqui, falar melhor disso sobre mim. Não lançar os custos, a galera prefere
Não, não vou lançar no Project porque o Project faz arredondamento de casas decimais. Ah, no Primavera os relatórios de output do Primavera em relação a custos são muito ruins. Cara, existe a suíte da Oracle aí que ela é violenta. Ah, mas é muito caro, vamos fazer no Excel que é mais barato. E aí você começa a ficar tramitando e exporta daqui para lá, de lá para cá, caramba, 4, uma hora e se perde. E a maioria dos casos é o que acontece. Pior que isso é quando muitas vezes, não somente esses erros mais comuns, que advêm da formação do profissional de planejamento em operacionalizar as ferramentas, são os erros mais comuns avistados. Agora, até mesmo informações, né, ao controlar o cronograma, não comunicar a realidade do projeto, que a gente chama de macetar o cronograma. Pô, cara, fica com medo de colocar uma data que sabe que aquela data vai estourar um marco contratual e nego vai buzinar no seu ouvido, o que que você faz? Não, 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 bora. Já que ninguém tem desse cacareco aqui, sou eu que faço. Isso é comum. Revisões constantes de linha de base. Causa descrença. Erros operacionais constantes. Pô, apertei um F9. Só dou uma dica aqui, tá? Se você trabalha com Microsoft Project, você tem a famosa mágica do Ctrl Z. É o famoso volta, fiz merda. Ctrl Z. No Primavera, amiguinho, para colocar a mão no Oracle Primavera, você tem que ser um cirurgião. Não há espaço para erro no Primavera. Se você vai trabalhar num projeto na qual exige um Oracle Primavera, cito o exemplo, Vale, Petrobras, Klabin, essas plantas que existem por aí afora, tudo em Oracle Primavera. Aí você corre para poder fazer um curso correndo, porque pintou uma boca ali, uma vaga, aí você vai fazer aquele cursinho mequetrefe de 16 horas. Eu desafio aqui. Já que está gravado, pode pegar um corte disso aqui e colocar assim, ó. Eu desafio alguém me provar que sabe o Primavera com um curso de 16 horas. Desculpa, cara. Não sabe. Eu trabalho com essa ferramenta desde a época que era chamada SureTrack. Depois veio o P3, P6. Agora a gente está em P6 20.12. É a última versão disponível no Oracle Delivery. Não é uma ferramenta para você fazer em curso. Pequenininho. E aí que tá, né? Isso vai gerar o quê? Erros constantes operacionais e vai colocar o teu emprego à risca. Pô, cara, não sai um relatório redondo daquele Primavera daquele cara lá. Eu já vi esse tipo de coisa. Mas graças a Deus está lá atrás. Essa realidade para mim já está no passado. Quando não, estipular prazos inexequíveis, tá ok? Apenas para cumprir marco contratual e alterações de cronograma sem prover a comunicação, né? Lembrando que existe uma coisa chamada matriz de comunicação, por que que não seguem? Vai sim entender o porquê, né? Claro, as estimativas, existem diversas técnicas. Estimativa bottom-up, análoga, paramétrica. Em 3 pontos tem ferramentas. Existem hoje em dia tabelas e mais tabelas com índices de produtividade que te ajudam a entender melhor essas estimativas. E claro, o erro, vamos dizer assim, esse é a ficha no bolo. Falha no sequenciamento das atividades. Em 82% dos cronogramas analisados, a descrença, cara, a gente não consegue ter confiança nisso daí. Tá lá, links de predecessor e sucessora, rede de precedência aberta, e lag negativo, e por aí vai. Então, assim, existe um universo muito grande nisso, que advém da onde? Exatamente da formação desse profissional. Em suma maioria, as universidades em cursos de engenharia versam numa formação tecnicista, na qual, ao mesmo tempo, muitos engenheiros visam desenvolver suas atividades laborais na área de planejamento e controle. Ele não quer ser aquele cara que fica cuidando do AutoCAD, que fica fazendo desenho e a RT daqui, a RT de lá. Não, ele quer ser o cara do planejamento, mas infelizmente a formação acadêmica dele não dispõe de conhecimentos que o habilite para isso, principalmente no que diz respeito às ferramentas de planejamento e controle. Em entrevista com 100 profissionais que já tiveram contato com a área de planejamento, grande parte exerce sua função de planner, exercer sua função de planner, contraindo a sua formação base acadêmica, a partir da comprovação de conhecimento empírico e técnica de conhecimento de ferramentas de planejamento. Olha só, o cara se forma numa graduação, mas ele vai trabalhar num setor na qual ele não teve base acadêmica alguma para ser o planner. Ele não estudou uma ferramenta de planejamento e controle.
ele muito mal colocou a mão num AutoCAD, e é todos aqueles cálculos 1, 2, 3, 5 e 10 que existem na Universidade de Engenharias. 63% de 100 profissionais, ou seja, 63, né, 0,3 profissionais aí, eles simplesmente estavam contrariados em relação, cara, eu me formei numa faculdade de engenharia só para ter um diploma de engenheiro, mas eu não exerço o ofício laboral de engenheiro porque eu trabalho controlando cronogramas. Automaticamente isso, eles começam a ir atrás, então, de recursos, né, aprendizagens extras. É notório que o conhecimento de ferramentas de planejamento e controle foi decisório para a ascensão do cargo na área de planejamento. Ou seja, então, aquele engenheiro que ele se forma, na hora que ele coloca a mão num curso, seja de um Oracle Primavera, de um Primavera RISC, ele começa a estudar essas ferramentas, começa a estudar técnica, é, é o ponto decisório para ele ali, ir para um planejamento. É claro que para isso existem diversas ferramentas, softwares aí, o próprio Primavera, o Project, o Oracle Primavera RISC, o Wet RISC, né, que é a galera que chama de @RISC. Nós temos aí o AutoCAD, que auxilia muito, é importante para o planejador ter um conhecimento de AutoCAD, ele não precisa ser o cadista, ele não precisa ser o papa, mas não, cara, ele sabe tirar dali o cálculo, extrair daquela planta que está em CAD os dados para ele poder fazer um input no Primavera dele. Hoje em dia a galera trabalha muito, né, com a coisa do 3D, 4D, né, sincronizado ali com o próprio Syncro, né, analogia ao nome aqui, junto aí com o MicroStation, né, o Navisworks, ou seja, você vai dando avanço nas atividades e aí vai desenhando aquilo em 3D. Recentemente, eu peguei um projeto Vale que está em curso na cidade, dentro de Mariana, mas num município que eu me esqueci o nomezinho, cara. Construção de uma escola desses projetos que a Vale está fazendo aí, né, de recuperação e tudo no Syncro, com Navisworks Primavera e tudo. Olha, essa parte do Syncro 3D tá lindo. Aí na hora que a gente vai ver, bora lá, cara do Primavera, executa e começa a engasgar, porque é a metodologia que está a detalhe do cronograma, né, os CWPs, aqueles monte de WPs, vou deixar essa temática para um outro momento, tá dessa forma, o cara está acostumado a montar uma EAP de outra forma. Bom, não tem mistério nisso. É claro que essas ferramentas, esses softwares, ajudam muito na formação dos planejadores. E aqui eu trouxe um dado bem interessante. Em 102 projetos, cujos problemas de confiabilidade do cronograma deixaram vulnerável para planejamento, cerca de 66 tiveram origens operacionais com o uso do Oracle Primavera. Nessa razão, constatou-se que a maioria dos profissionais realizaram treinamentos superficiais entre 16 e 24 horas. Ou seja, 102 cronogramas, 66. Quando a gente fala assim, tá, desses 102 cronogramas que a galera ignora, digamos assim, o planejamento, 66 estavam utilizando o Oracle Primavera. E quando a gente vai ver, beleza, o planejador, qual foi o curso que você fez? Cara, 58%. Cursinho pequenininho de 16 horas, eu falo assim, isso é inexequível, isso é um suicídio, ok? Então, assim, a gente tem que ficar atento a esse ponto. E aqui até mesmo, né, a questão da formação do planner, né, em relação, né, à base acadêmica dele. Ele não tem aí, né, detrimento, né, de pesquisa realizada com a grade curricular de 100 profissionais, 78% nunca ouviram sequer falar o que é um Syncro, né? O que é um Oracle Primavera RISC. Aí eu falo assim, ué, cara, então como é que esse cara vai para um planejamento, né? E geralmente eu trago outra pergunta, né, em relação a cargos. Por incrível que pareça, a maioria dos profissionais que conseguem entrar no setor de planejamento, ele está lá como auxiliar, alguma coisa bem pequenininha, eles conseguem lograr, assim, de auxiliar, vai para técnico, que vai para analista, aí chega até, sei lá, gerente de planejamento, 71%. Então, ou seja, existe um caminho, uma carreira a ser percorrida nisso. E claro que aqui, né, existem diversos cargos, desde auxiliar até um gerente de planejamento, né? Aí muita gente pode estar se perguntando assim, ué, Fábio, você tem aí o auxiliar, o técnico, o analista de planejamento, supervisor, coordenador, tá? E agora uma coisa assim, eu sou engenheiro de planejamento. Cadê o dado desse engenheiro de planejamento?
eu me deparei com uma situação bem estranha. Eu vi profissionais graduados e pós-graduados, cerca de 67% deles já tinham graduação em engenharias, mas atuavam desde técnico até uma gerência. E a grande maioria contratada como analista de planejamento e controle. Eu fui atrás desses cargos, né? Falei, cara, onde é que está esse profissional, esse engenheiro de planejamento? Bom, de acordo com a classificação brasileira, tirei esse print exatamente do Ministério do Trabalho, o engenheiro de planejamento, ele é o cara que é graduado na engenharia de produção, ou mesmo, né, ele tem uma graduação em engenharia civil, tá lá, ó, engenharia civil, e tá lá engenheiro de planejamento. E aqui eu levanto uma reflexão, ué, peraí, tá, eu quero o planejador do projeto. Bom, primeiramente que não existe, feito uma busca daí, não há registro desse profissional, planejador de projetos. E uma outra coisa que eu achei também bastante interessante, tá? O técnico de planejamento. Ah, técnico de planejamento a gente consegue ver numa outra classificação. Tá lá, né, em 3911, né, planejadores, programadores, ou seja, cronologistas. Ah, o cara que faz cálculos de tempo de trabalho e até mesmo quando a gente olha lá embaixo, né, em planejista, nós temos aqui, ó, técnico de planejamento da produção. Então, pô, peraí, Fábio. Então, você está me dizendo que existe, né, a classificação brasileira de ocupações, de acordo com o Ministério do Trabalho, existe o técnico de planejamento da produção. Beleza. Agora, porém, não há fontes que indiquem qual área de formação deve dispor. E agora, bicho? Esse cara tem que ser formado em engenharia civil? Em engenharia de produção, em mecânica, em elétrica. Se for um projeto de TI, e agora? Esse cara tem que ter a graduação em TI? Bom, pode ter a graduação que ele for, mas na maioria dos casos, dentro da grade curricular da graduação dele, sequer passa por essas normativas que é de gestão da área de planejamento e controle. Tem lá gerenciamento de risco, né, essa ISO 31000, a 21500, que é a mais conhecida aí da galera, né, dessas, né, ABNTs, que isso tudo, vamos dizer assim, é formador desse perfil do planejador. As universidades, elas não abraçam isso como uma disciplina, sequer lá um Oracle Primavera, vamos colocar o Oracle Primavera como uma disciplina da grade curricular e tudo, né? Aí as universidades começam a se esquivar disso em detrimento a quê? Ah, custa caro trazer um software desse e tudo. Espera aí, existem convênios, cara, que dá para fazer isso. E parte do princípio também é uma coisa, tá? Você pode anotar no papiro aí. O Oracle Primavera é de graça, amigão, para você trabalhar standalone na sua máquina. Você entra no site da Oracle Delivery, faz o download, até mesmo Primavera Risk, é de graça. Exceto, salvo os casos corporativos que você precisa de uma licença em cloud, que aí vai trabalhar 3, 4 planejadores dentro do mesmo cronograma, a gente está falando de uma outra esfera. Agora, se for para você estudar, começar a se desenvolver nessa coisa de planejamento, essas coisas ali, é de graça o Primavera. Diferente até mesmo do Project. Project já não, meu irmão. Você vai entrar no site da Microsoft, você vai ter que pagar lá uma mensalidadezinha lá, como se fosse uma licença do Office 365, e pagar para você ter um Project. Mas não vou ser hipócrita, a internet está aí, cara, para isso. Com certeza você acha. Agora, já a hora com o Primavera, você consegue fazer o download preciso, original, para fazer instalação na sua máquina, no formato standalone. Eu até, se você quiser ir nas minhas redes sociais aqui, ó, pode me seguir nas redes sociais, no meu canal do YouTube. Eu até ensino a como fazer o download do Oracle Primavera. Então, é só colocar aí Terra Nova PIP no YouTube, até a instalação do Oracle Primavera. Então, só seguir nas redes sociais aí. Quem quiser, claro, aí vamos dizer assim, Fábio, pô, eu queria aqui estudar mais sobre Oracle Primavera e já convido a vocês aqui a conhecer no meu site da Terra Nova, planejamento.com. Eu tenho 3 cursos com carga horária de 60 horas, 32 e 26 horas. A dica que eu dou aqui é o seguinte, o de 60 horas não é aquela coisa que está declarado no seu certificado que vai ser 60 horas, não. Amiguinho, são 60 horas de vídeo gravado. São 17 lives de 2 horas, fora as aulas segmentadas. Eu não vou nem entrar aqui no Project, no curso de Project que eu coloquei lá também, disponível para vocês. Só entrar aí, terranorplanejamento.com, vocês vão ver lá.
O Project, cara, tem mais de 100 aulas gravadas. Eu falo 100 aulas, não são 16 horas de curso com 10 videoaulas. São 100 vídeos. Eu vou até esgoelar a ferramenta. Não dá mais. Acabou o conhecimento. Eu falo, agora acabou o curso. A mesma coisa eu fiz com o Oracle Primavera. Mas eu fiz isso de que forma? Porque eu estava completamente insatisfeito, tá ok? Com o mercado, oferecendo esses cursinhos pequenininhos. Olha, eu não tenho nada contra, mas não é para mim. Não faz parte da minha formação. E não é que eu quero para os profissionais que trabalham junto comigo. Fiz um cursinho correndo aqui nas coxas, vamos lá, e eu vou ter que pegar um cronograma de não sei quantos milhões e colocar no colo desse cara para ele chegar lá. E daqui a pouco eu tenho que ficar gritando para contratar um consultor que custa uma fortuna para vir corrigir. E até mesmo em detrimento à formação dele. Ele não tem conhecimento do que é uma ISO 21500. A ISO 31000, cara, essa 31004, né? Porque isso não faz parte, né, do fomento acadêmico dele. Então, eu sempre trago essas informações. Ué, e agora, cara? O que é esse técnico de planejamento? O que é o engenheiro de planejamento, afinal de contas? Eu trago até mesmo aqui uma reflexão de uma coisa muito comum que está acontecendo no mercado, que agora é a parte de analistização de profissões. A quantidade de engenheiros que estão sendo contratados como analista, na qual não tem respaldo jurídico algum, é exorbitante. 78% dos profissionais hoje que trabalham em empresas de engenharias, que estão lá com cargos de analista júnior, analista pleno, analista sênior. Primeiro, é fácil para a empresa colocar analista, porque ela não tem obrigatoriedade alguma legal de falar, olha, tendo em vista que esse cara é formado em graduação em engenharia, mas espera aí, ele não está exercendo o cargo de engenheiro, ele está exercendo um cargo de analista, pleno de projeto. E agora, qual é a classe que vai defender esse cara para ele poder falar assim, eu tenho que ganhar no mínimo um salário X, tá bom? Então até mesmo eu sugiro aqui, né, uma grade básica de formação do planejador de projetos. Ou seja, ele ter conhecimento amplo dessas ferramentas, saber dominá-las, principalmente aí a ferramenta como um Primavera, um AutoCAD, um project bem feito, deixa qualquer, vamos dizer assim, cronograma redondo. Agora, claro, a sinergia, o sincronismo dessas informações com as equipes que estão em campo executando, as equipes que estão em back office, que é a galera da engenharia, a galera da qualidade, esse link tem que ser muito bem feito, porque é de lá que você vai catar essas informações, e isso vai se refletir no seu cronograma, e o seu cronograma vai gerar uma coisa chamada curva S, que é o documento mais pedido. Era conversa do projeto para saber o previsto e o realizado. Olha, não vai ser o engenheiro que desenhou o projeto que vai te falar isso, se você é o gerente. Não vai ser o cara da qualidade, não vai ser o cara da segurança, vai ser o planejador. Porque ele tem a responsabilidade de agregar todas essas informações num único documento. E claro que com o advento dele conhecer um pouco, né, um pouco das áreas técnicas, por isso que eu coloquei no item 3 aqui embaixo, né, disciplinas técnicas e obviamente as disciplinas de gestão, vai também ajudar ele nessas informações, para ele simplesmente não chegar lá e óbvio, né, vou colocar aqui de orelhada, do meu jeito. Para terminar aqui, não é à toa que é uma das perguntas que eu fiz nesta tese, o que eles acham de chancelar então um curso de graduação ou tecnólogo? Dos entrevistados, 92% são a favor de ter um curso disponível no mercado de formação acadêmica de planejadores de projeto, em suas devidas especialidades, junto ao reconhecimento do MEC e Ministério do Trabalho. Atualmente, a pauta disso se encontra em 4 universidades para poder formalizar isso, junto ao MEC, chancelando o curso. E quando eu trago ali, para a gente poder encerrar aqui e abrir para vocês aí fazer inúmeras perguntas, quando eu falo assim, né, em suas devidas especialidades, é porque isso dá margem para nós termos assim um técnico de planejamento de projetos civis, ou seja, o cara tem a formação de planejador de projeto civil, planejador de projetos de
montagem, eletromecânica, planejador de projetos de mineração. Por que que nós não abrimos isso? 92% dos entrevistados são a favor, tá ok, desse processo. E claro que isso só tem a trazer muito, tá ok, a nossa ascensão nessa disciplina tão importante aí, que é a área de planejamento e controle. E claro, eu poderia ficar aqui mais 2 horas falando, Wagner, não chegaria nem a 20% do conteúdo que eu tenho desse estudo. E eu já deixo aberto aqui a todos os profissionais aí, suas perguntas, considerações e por aí vai. Beleza? Maravilha, meu amigo. Tá me ouvindo bem? Claro. Excelente palestra. Planejamento é uma área que eu trabalhei por muitos anos, né? Usei muito Primavera, projetos para Vale e para outras empresas, para grandes empresas. E uma vez que eu usei Primavera, voltar para o Project foi meio complicado, mas A galera não gosta. até Fala aí, acostumei. cara. A galera Não sempre fiquei se esquiva. muito tempo. E assim, fiquei muito tempo no Project, né? Depois migramos aí em alguns projetos, quando eu estava em Belo Horizonte ainda, trabalhando para alguns projetos da Vale. E depois disso, foi meio difícil voltar. Mas acabou que a gente tem que aprender os dois, não tem que saber os dois, né? Não tem jeito. Às vezes o cliente Faz parte. pede um, pede o outro, e a gente tem que se adequar, né? Um bom planejador tem que conhecer das ferramentas que estão aí no mercado. E Olha, uma coisa que pode eu falar. sempre pergunto assim, né? Pô, tu fez curso de Project? O cara fiz, beleza. Te ensinaram a tirar o percentual previsto dentro do Project. Aí o cara, o quê? Não, peraí, esquece. O Project não gera percentual previsto, você tem que colocar isso num campo personalizado, com uma fórmula que gere esse dado, uma coluna chamada percentual previsto, porque de fábrica o Project não tem. Já convido os colegas aí a olhar aí no meu canal no YouTube, tá? Eu tenho um vídeo bem legal que eu ensino uma fórmula gigante e funciona. Aí, não, mas no meu curso básico aqui, cara, não passou isso não, aí eu vou ter que pagar agora mais uma grana para poder fazer o curso avançado, ele me ensinar métodos de campo personalizado. Ai, cara, não consigo não. Mas corre lá no YouTube, lá a galera aí que estiver assistindo aí, que com certeza, eu estou sempre, quase que toda semana, estou publicando dica tanto do Project quanto do Primavera, principalmente. Primavera é minha ferramenta de trabalho, eu tenho paixão por essa ferramenta. O pessoal quando chega para mim fala assim, Fábio, cara, a parada aqui vai ser Project. Eu falo, porra, bicho, não vai mudar não? Falou, né, cara? A gente quando trabalha com Primavera, reluta um pouco para poder voltar pro Project. Sim, sim, não desmerecendo, né, gente? Eu não estou falando que o Project é ruim, tá? É uma percepção de quem trabalhou no planejamento e usou as duas ferramentas. As duas são excelentes ferramentas de planejamento, são as duas mais conhecidas no mercado, as que mais as empresas pedem, mas é uma percepção pessoal, tá? Tem pessoas que vão falar que o Project é melhor, outros vão falar que o Primavera é melhor. Isso se adequa Com ao certeza. projeto, né? Aí tem até uma pergunta que você já respondeu, tá, Mas manda aí, Fábio? manda Que aí. é mais voltada para o treinamento, né? A Adriana Soares, né? Fábio, sou iniciante em planejamento, formando este ano em engenharia civil. O que você me indica de treinamento? Já falou aí no final e o pessoal, Corre né? atrás de um bom curso, seja do Project ou do Primavera. Eu sempre sugiro a galera, fala o seguinte, cara, primeiro vai para um Project, aí dá uma malhada, dá uma praticada. Entenda como é que funciona essa lógica, né? Essa coisa de interligar uma atividade com outra. Aí na hora que eu coloco o recurso, aí a atividade atrasou, aí o recurso vai junto, os valores vão junto, aí a curva muda. Entenda essa lógica. Aí a sugestão que eu dou na sequência, faz um curso de fundamentos de gestão de projeto, porque na sua graduação em engenharia vocês não abordam isso. Tá vendo? As graduações de engenharia que nós temos no Brasil são cursos tecnicistas, estão mais voltados para a área técnica. Ela é engenheira civil, ela vai ter cálculo estrutural 1, 2, 5, 7, 10. Mas falar um pouco da qualidade, do gerenciamento de aquisições. Não é à toa que nós temos essa área de conhecimento gigantesca aí, né? Que é a gestão de projetos, surgiu aí, né? Já há bastante anos, aliás, né? Então, assim, a sugestão que eu dou, vai num project, mas um project, assim, parrudo, pega um curso parrudo, tá bom? Convido já a ver aqui, ó, no meu site tem lá um curso, lá, chega lá e entra, vambora, ok? Depois você vai para uma gestão de projeto para você ter um conhecimento global, porque você vai transitar em todas as áreas como planejador.
Você vai no cara da qualidade, você vai no cara de risco, você vai no cara de aquisições, de compras, e vai lá na engenharia, e vai até na gerência e volta. Então, é bom que você tenha um conhecimento legal, não precisa se tornar um especialista e tudo, mas um conhecimento dessas áreas, né, que a nossa literatura, o PMBOK, né, ajuda a gente a entender, para depois sim você colocar a mão num Primavera. Apesar que o mercado hoje em dia, principalmente Vale, está exigindo muito, muito, muito de Primavera. Entendeu? Mais alguma pergunta? Meu amigo, tem sim, né? Nós vamos precisar dar um intervalozinho para poder fazer a migração aqui para a próxima palestra. Mas é o seguinte, o pessoal está querendo saber se tem desconto, se você consegue fazer ou enviar para o pessoal um desconto, tá? Tá, vamos lá. Olha, seja para o meu curso de Project ou do Primavera, tá ok? Eu vou oferecer a galera aí, eu vou colocar aí no ar aqui hoje. Eu poderia até simplesmente pegar aqui, ó, compartilhar já uma tela aqui. Eu já vou criar um cupom de 30% de desconto, tá? Aí, para os cursos, tanto do Project e o Primavera, tá bom? E o Olha, 30% de desconto. Eu vou fazer aqui o seguinte, cara, me dá uma dica de qual vai ser o nome desse cupom. Vamos colocar assim, ó, Kona GP 2021. fechado. Kona Fechado? GP Então, assim, ó. 2021. Então, assim, ó, a todos que estão aí assistindo, colocar aí para vocês em cupom de desconto de 30%. Ah, eu vou pro Project, tem 30% de desconto. Eu quero fazer o Primavera, tem 30% de desconto. Do curso completo, tá? Assim, eu tenho outros menores lá e tudo, mas a sugestão que eu dou, cara, vai pro curso completo. Aí eu tenho 100% de certeza de desconto. Cara, se você não aprender, eu vou te reembolsar em dobro. Fique gravado isso. Eu tenho autonomia e conhecimento do que existe lá. Se você não aprender tudo sobre Project ou aprender tudo sobre Primavera, fala comigo, eu vou te reembolsar em dobro, mas eu vou exigir uma prova comigo. Não é à toa que os alunos que se matriculam pela Terra Nova, na hora que eles entram no curso, eu deixo bem claro, é feito prova, não é aquele cursinho que você fica lá, assistir, legal, receber certificado e tal. Não. Você vai fazer o curso, terminou o curso, eu agendo uma videoconferência com o aluno e a gente faz uma prova online. Por que disso? Cara, vamos melhorar a qualidade. Eu quero ajudar você, aluno, seja lá quem for, a saber, ao poder ter a confiança de falar assim, eu sei que tem um baita planejador ali, um cara que engole o Primavera. Isso não tem sombra de dúvida. Então, assim, ó, Kona GP 2021, com o número, tá? 2021, vai ser 30% de desconto para os alunos aí que se inscreverem lá, ok? Olha, eu vou até fazer o seguinte, eu vou manter esse cupom de desconto até o final do mês de julho. Então dá tempo, hein, galera? Bom, hoje é que maravilha. dia? Já vou compartilhar com eles já, então, na área de Hoje é dia 19 do 19. 7. Esse cupom de desconto, Kona GP 2021, vai até 19 do 8. Pronto, vou dar um mês aí. Porque se tá no meio do mês, a galera começa a ficar meio quebrado, eu só recebo no final do mês, seja lá o que for. Então, assim, ó, Kona GP 2021, 30% de desconto do curso completo do Project e do curso completo do Primavera. Você escolhe qual você quer fazer, tá bom? E o cupom é para ser Maravilha, meu válido para amigo. todo mundo aí até 2021. Tá, até Maravilha. 19 de 8 de 2021. Perfeito? Excelente, gratidão pela sua participação, né? Aqui a gente fala que conexões geram conexões, né? Com Então, certeza. vamos conhecendo amigos, fazendo amizades através de outras conexões de eventos passados e nos conhecemos no LinkedIn. Tenho certeza que é uma parceria que vamos Com certeza. continuar aí para frente. E quero deixar aberto aqui para você despedir o pessoal, para a gente chamar a Agra... nossa próxima palestra. Ó, eu agradeço a todos vocês aí que assistiram, que vão estar assistindo gravado, tá bom? Esse conteúdo aqui, eu acho que isso tudo aqui é a troca de conhecimento, é uma arte, né? A gente está sempre aqui trocando conhecimento e por aí vai. Agradeço a todos vocês, tenham uma excelente noite, um excelente evento e uma excelente próxima palestra que o outro mestre está chegando aí. Fortíssimo abraço para todo mundo. Valeu! Muito obrigado, meu amigo.